Shalom, shalom, irmãos. Shavuatov Lekulam. Uma ótima semana a você que está aqui conosco no canal Teshuvah Total, para que a gente possa entrar aqui em mais um estudo do programa Entende Tu o que lês. Ontem, infelizmente, eu não consegui entrar com os irmãos aqui para a transmissão, mas o Eterno permitiu que fosse hoje, né? E eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, para que a gente possa estar dando início aqui mais um programa do Entendes Tu que lês. Os irmãos têm mandado as perguntas, mas o pessoal está meio tímido ainda de enviar as perguntas. Pessoal, mais uma vez, lembrando os irmãos que querem participar aqui do programa conosco, é só vocês mandarem um e-mail para o e-mail perguntastechuvatotal@gmail.com perguntastechuvatotal@gmail.com. Aí você manda a sua pergunta para que a gente possa estar respondendo, né, as suas dúvidas aí, tentando esclarecer as dúvidas. Tem algumas perguntas que ainda estão aqui sendo elaboradas, né? Eu estou tendo muita dificuldade. Já conversei com o Moré, o outro, né? Um dos Morins aqui já me ajudaram. Eu quero até deixar aqui um agradecimento, né? Ao Moré Renato de Prísio, ao Moré Marcos Aurélio, ao Moré Marcos Felipe, né? Ao Moré Raimson, ao Moré Daniel, que tem, na verdade todos, né? Tem ajudado bastante aí, mas deve ser alguma configuração do meu computador. Eu estou tendo dificuldade para poder configurar os textos em hebraico e trazer para o PowerPoint. Estou tendo muita dificuldade, mas em breve eu vou conseguir acertar isso aí. Então, às vezes, quando eu faço fora do PowerPoint as inscrições, faço as anotações, eu quero transportar para o PowerPoint, eu perco toda a configuração e isso está gerando um grande problema. Mas em breve a gente vai acertar e a gente vai ter maior fluidez com relação a isso nos programas. Eu tenho certeza que os irmãos vão compreender aí essa dificuldade e a gente vai trabalhando juntos, né, para a gente poder crescer. Irmãos, então nós trouxemos, né, separamos aqui algumas perguntas para poder responder no programa de hoje. Nós temos algumas outras que vão vir no próximo programa e assim sucessivamente. Então você que quer participar conosco, você que tem alguma dúvida e quer esclarecer essa dúvida, lembrando mais uma vez de que aqui a gente não responde perguntas que sejam de cunho religioso. O nosso foco aqui, o nosso alvo é responder segundo as Escrituras. Esse é o padrão Teshuvah Total, ok, pessoal? Então, perguntas de cunho religioso, isso vai ser esclarecido na religião de cada um, ok? Nós não vamos entrar nesse mérito, não vamos entrar aqui para poder criticar, para poder falar da religião A e B, não. Nós vamos falar aqui apenas daquilo que as Escrituras dizem. Nós vamos trazer os textos em hebraico, os textos originais, vamos trazer a tradução mais próxima possível e todo o conhecimento que nós temos aqui de materiais que estão voltados para o hebraico, para que os irmãos possam ter essa análise aí e fazer as suas próprias considerações, ok? Nosso foco aqui não é, de forma alguma, tratar de religião A, B, C, a Z, de forma nenhuma. Outra coisa, pessoal, que já chegou aqui no e-mail, aqui o programa, pessoal, é de perguntas. E é um programa de perguntas baseado no livro de Atos, ok? Capítulo 8, versículo 30. É sobre dúvidas que você tem de textos das Escrituras. Às vezes nós lemos os textos, mas não sabemos ainda discernir, compreender, né, interpretar. Então, o programa é esse foco. Ah, mas eu não sei onde está o texto. Não há nenhum problema. Mande a pergunta. Se souber o texto, melhor seria se você mandar para a gente o texto base, tá ok? Outra coisa, as pessoas têm mandado também sugestões. Ah, faz isso, faz aquilo. As sugestões são válidas, só que elas não vão entrar no programa porque não são dúvidas, não são perguntas, ok? Então, assim, algumas sugestões que estão sendo mandadas por e-mail, eu vou responder por e-mail, tá bom, gente? Porque são sugestões. Quando forem perguntas, vai entrar aqui no programa, tá bom? Já falei demais. Vamos começar, então, o nosso programa de hoje. Qualquer dúvida, mais uma vez, perguntastechuvatotal@gmail.com. E você quer participar do nosso grupo do Telegram, é só pegar o seu celularzinho aí, a câmera do seu celular e escanear aqui o QR Code. Tá, pessoal? Então vamos lá. Os horários dos programas estão aparecendo aqui embaixo.
E no final também vai aparecer. Então vamos lá, pessoal. As dúvidas, ou melhor, as perguntas são as seguintes. Por que Iosif viveu todo aquele drama se de fato a gravidez de Miriam é suspeita? Ao ponto de querer desposá-la escondida. Aqui é da forma que o irmão mandou, tá? Eu tentei, às vezes, encaixar uma coisinha ou outra para tentar entender melhor aqui a pergunta do irmão. Mas bem, eu espero que eu consiga responder aqui, né? Ao ponto de querer desposá-la escondido. Se não fosse a intervenção do mensageiro para avisá-la de que a gravidez de Miriam era segundo a vontade do Eterno, trata-se da tradução dessas informações. O autor é o Sérgio Freitas Vasconcelos Taquara, ou Taquará, não sei como que pronuncia o sobrenome dele. Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Isso aqui, gente, porque essa pergunta ela veio essa semana. Eu coloquei ela na frente por quê? Porque essa pergunta ela diz respeito ao último programa, tá? Então, como diz respeito ao último programa, só para não deixar daqui a 2 semanas, 3 semanas responder uma pergunta do mesmo programa, né, continuação do programa anterior, e eu já coloquei para os irmãos que quando surgir alguma dúvida relacionada a algum tema, fiquem à vontade para mandar um e-mail e questionar, que aí eu vou procurar emendar aqui e tentar tornar aquele assunto conclusivo, tá bom? Então por isso que essa pergunta do irmão veio na frente, porque ela diz respeito ao último programa, tá? A segunda pergunta, em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 20 a 22, Paulo está se referindo à Páscoa do Eterno, porque traduziram por ceia do Senhor. O autor, Sérgio Vasconcelos, do Rio de Janeiro, capital. Terceira, por que todas as celebrações bíblicas têm pão e vinho? Autor anônimo. O que está sendo dito e ensinado em 1 Timóteo 3,2? Autor Sérgio Generoso. Quando não coloca cidade, nome, estado, aí eu não coloco, tá, gente? Às vezes a pessoa é de fora do país, manda a pergunta, não tem como a gente saber se ela é do Brasil ou se é fora do Brasil. Aí fica só o nome, não tem cidade, não tem estado, né? A mesma coisa acontece com anônimos. Os irmãos vão ver que tem alguns anônimos que falam de onde eles são, mas não querem que o nome apareça, tá bom? Então a primeira pergunta é essa, né? Por que Iosif viveu todo aquele drama se de fato a gravidez de Miriam era suspeita, ao ponto de querer desposá-la escondido? Se não fosse a intervenção do mensageiro para avisá-lo de que a gravidez de Miriam era segundo a vontade do Eterno, trata-se de tradução dessas informações, Sérgio Freitas Vasconcelos, Taquara ou Taquará, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Então vamos lá, deixa eu só colocar aqui agora a minha câmera, né? Pronto, apareci aí. Irmãos, está colorido aí, alguns irmãos vão reclamar. Tudo bem, eu entendo. Deixa eu só mudar uma outra coisinha aqui. Pronto, deixa eu ver se está certinho. Aí, né? Beleza. Vou colocar o laserzinho aqui. Tá coloridinho aqui, mas é intencional, tá, gente? Depois eu vou colocar o texto preto aqui e aí os irmãos vão conseguir ler direitinho. Eu coloquei dessa cor aqui porque a pergunta do irmão diz respeito à tradução. A pergunta dele central é sobre traduções. Então eu coloquei aqui a tradução seca de cada um, fazendo aqui uma análise aqui de transliteração, tá? De transliteração não, me perdoa. Me fugiu a memória como que chama isso aqui. Me perdoe. Daqui a pouco eu lembro. Então eu coloquei a palavra e o seu significado isolado, seco, tá bom? Então nós temos lá, né, Vezot. O que é Vezot? E esta, né? Haitá, estava, né? Ledat, para dar a luz. A quem? Yeshua. Quem é o Yeshua? O Messias, né? Hamashiach. Como, né? Como Miriam. Me perdoe. Como, né? Kasher, Miriam. Aí nós temos lá, né? Imor. E aí tá lá, gente, amarelinho, só os irmãos acompanharam. Ó. A mãe dele. Esse que aqui é porque é para poder dar sentido, aproximar o sentido do que está sendo dito aqui. Então vamos lá. E estava para dar a luz a Yeshua. Vamos ler primeiro em hebraico, né? Vezot haitá ledat Yeshua Hamashiach Kasher Miriam Imo meorasá haitá Hayatá lá
timatze. Opa, desculpa. Cadê onde que eu tô? Aqui. Laisef. Não é isso? Laiosef. Nossa, ficou ruim até pra mim ler aqui, ó. Laiosef. Teren. Yavô. Eleha. Timatze. Timatze. Ki. Hara. Hi. Ki. Meroar. Hakodesh. Haratah. E esta estava para dar à luz a Yeshua, o Messias. Como Miriam, a mãe dele, que prometida em matrimônio estava para Yosef, ainda não havia entrado, desposado até ela, e encontrou com sinal de gravidez. Ela, marcada pelo mover do santo, engravidou. Então veja que é uma tradução bem sem conexão, né? E aí está o texto, né? Para a gente poder ler direitinho, né? Com mais sentido. Ora, o nascimento de Yeshua HaMashiach foi assim, que estando Miriam, sua mãe, desposada com Yosef, antes de se ajuntarem, né? Ou seja, antes de coabitarem, antes de terem relação sexual, né? Antes de estarem juntos, né, ela foi envolvida pelo mover do santo e engravidou. Então tem muito mais coerência, né? Mas aqui eu trouxe aqui expressão por expressão, palavra por palavra, né, para que a gente pudesse ler da forma mais seca possível, né, para os irmãos entenderem. E aí nós temos a sequência, né, do versículo 19, né, que nós vamos ter lá, né? Vezot haita ledat Yeshua HaMashiach kasher Miriam imo meorasá haita leiosef teren yavô elecha va timetze ki hara ri ki meroar ha kodesh haratah. Eu, quando li a primeira vez aqui, ó, né, eu tinha achado que eu tinha lido errado, mas é isso mesmo. Então vamos lá. Nossa, irmãos, me perdoa. Eu tô lendo o versículo 18, por isso que eu tô vendo que não tá batendo aqui. Me perdoa, tá? Então vamos lá. Veio Yosef Isha, Tzadik, Chaya, Velo, Avá, Le, Titá, Ledbat Am, Vaiomer, Le, Shelar, Ba, Seter. Ok? E Yosef, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ok? Então nós temos lá, né? A mesma coisa, irmãos. A mesma coisa. Veio Yosef. Vê aqui, esse V, gente, significa e. Ok? E Yosef. Isha. Isha é o quê? A esposa dele. A mulher dele. Ou no caso de Yosef, aqui está falando, né? Yosef, o marido dela. O marido dessa mulher. Dessa Isha. Ok? Justo. Tzadik, Hayá, né? Que tem uma vida justa. Tzadik Hayá, vida justa. Homem de vida íntegra. E não estar disposto, né? Não estar disposto para dar, colocar, definir, dar-lhe, né? Ledbat in, ou seja, para uma infâmia, para uma infâmia, para a fofoca das pessoas, para a fofoca do povo. Tem uma outra, para cochicho da população, né? Enfim. Vai Homer e disse, falou, né?
Isso aqui é uma palavra bem conhecida dos irmãos. Lechalha, né? Para colocá-la longe, para enviá-la para longe, para mandar embora, para dispensar, para poder, né? Enfim, é isso. Ba-seter, ou seja, de maneira secreta, no oculto, para que ninguém saiba. E aí é basicamente isso, né? Para mandá-la embora de maneira secreta, né? Para mandar embora, né? Lechalha, para mandá-la embora de maneira secreta, de maneira escondida, para ninguém saber. Continuando. Odeno medaber el libor kazot verne malar Adonai nirra elav barlon lemor Yosef ben David el, na verdade não é el que está aqui, não, aqui é al tirá mikarti elecha et Miriam isterra ki hayeled bekirba notzer merua hakodesh. E projetando ele isto, eis que em sonho ele apareceu o mensageiro do Eterno, dizendo para ele, falando para ele: Yosef, filho de Davi, não temas receber a Miriam, tua mulher, tua esposa, porque o menino está nela pelo ou através do mover do santo. O menino está nela, o menino está sendo gerado nela através do mover do santo. Então não tema aí tomá-la, né? Não tema receber, não tema aceitar, não tema se responsabilizar pela tua esposa, Miriam, tua esposa, porque a gravidez dela, ela foi dada por intermédio do mover do Eterno. Pelo amor de Deus, meus irmãos, por favor, pelo amor de Hashem, pelo amor do Eterno, não pensem que foi o mover do Eterno que engravidou Miriam. Ou seja, não pensem que o bebê, que Yeshua, ele é semente do mover do Eterno. Lembram que Yeshua disse que o Eterno, bendito seja ele, é Ruach, é mover, é traduzido aí como espírito. Como pode? Se ele é espírito, gente, ele não é biológico. Logo, não teria como gerar um ser biológico da sua semente. Porque o mover... os filhos de Deus são aqueles que ele criou com a davar, com a palavra, com a ordem. Reproduzam. Adam, a humanidade, ele foi lá e pegou, né? Adam, né? Adam seria Adamá, terra vermelha, né? O pó da terra vermelha. E Dam, né? Sangue. Então seria terra vermelha e sangue. O sangue, ou seria a terra de vermelho sangue. Adam, essa mistura, é a terra que produziu sangue, que produziu vida, né? Porque a vida está no sangue. Lembram disso? Nós estudamos lá em Bereshit, a vida está no sangue. Então o Eterno fez da terra, e ele modelou, ele fez, né? Ele não ordenou terra de o ser humano Adam, né? Não, ele foi lá e pegou a terra, Adamá, e ele formou um homem, e no homem ele soprou a vida. Ok? Então veja que nem no princípio houve essa possibilidade de Deus criar o ser humano através de uma zerá de Deus. Isso é abominação, gente. Isso é paganismo, não existe isso. Não foi o mover do Eterno que engravidou Miriam com a sua semente, mas ele a envolveu e ela engravidou. Ok, gente? Ele a envolveu e ela engravidou. O Moré Marcos Felipe tem uma aula fantástica aqui sobre a Toldo da Mashiach, né? A descendência, a genealogia do Mashiach, que ele vai explicar sobre isso. E é interessante que Yeshua não é o primeiro a acontecer isso. Tudo que é
Tudo que você pegar depois dos livros dos profetas, né, e disser que é novo, nós vamos cair em contradição, que é algo... Ah, não, o Eterno fez agora inovando, é algo novo. Não, gente, nós vamos cair em contradição. Não há nada novo debaixo do sol. O próprio Shlomo fala sobre isso. Tudo que o Eterno tinha que fazer, ele fez nos 7 dias da criação, nos 6 de execução e o 7º descanso. Então não há nada novo debaixo do sol. Então, veja, o padrão, nós temos um padrão semelhante a esse, do mover do Eterno visitar a mulher e ela engravidar. Nós temos lá, por exemplo, com Sara. A Torá não vai dizer, por exemplo, que Abraham conheceu Sara, ou Sara, e ela engravidou. Não, vai dizer que o mover do Eterno a visitou e ela achou, ela se encontrou grávida, gestante de Abraham. Olha que coisa interessante. Então, é um padrão que se repete nas Escrituras. Então, o que aconteceu com Yeshua não é nada novo. Nós temos esse mesmo padrão acontecendo lá atrás. A gente pode até falar nisso quando a gente tratar, quando eu estiver ministrando essa aula, né? Que aí a gente poderia falar um pouco mais sobre isso, trazer informações mais sucintas com relação a isso, o padrão da Torá, isso é muito importante. Ah, mas eu não acredito dessa forma. Tudo bem, mas eu estou falando que está escrito. Nós não estamos aqui querendo convencer ninguém, ok, pessoal? Techuvá Total está aqui para poder apresentar as informações das Escrituras e não convencer alguém de uma doutrina, de forma nenhuma. Ah, mas eu não acredito nisso. Ok, vamos seguir em frente. Tá bom, irmãos? Mas o texto em hebraico não está dizendo que houve relação sexual, né? Abominação isso, mas tudo bem. O texto não está dizendo que houve relação sexual do mover do Eterno com Miriam, gente. Por favor. Está dizendo que o mover do Eterno envolveu ela e ela se encontrou grávida. A mesma coisa nós vamos encontrar no evento da gestação de Yitzhak. Aceitem ou não, é assim que está no texto em hebraico. Continuando aqui então, pessoal, versículo 21. Veri yoledet ben vekarata et shemo Yeshua, kihu, Yeshu e Yoshia. Toda vez que eu vou ler essa palavra, eu leio Yeshua só por causa das letras, né? Yeshua kihu Yoshia et amor. Me ratoteren. Ok? E dará à luz um filho, e chamarás o seu filho Yeshua, Kihu Yoshia, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Me ratotem. Ratá, lembra de ratá? Ratá, pecado. Ratá, pecado. Deixa eu ver se eu coloco aqui, ó. Ratá, pecado. O pecado deles. O pecado deles. Tá bom, gente? Porque ele vai libertar o seu povo do pecado deles. Lembrando, gente, que Yoshia, opa, cadê a canetinha? Apontador. Yoshia significa libertar, salvar, curar. Quando nós pecamos, nós estamos feridos, nós nos ferimos, nós adquirimos chagas. Lembra do povo filisteu que pegou a arca? Lembra que eles ficaram, né, cheios de chagas, cheios de cânceres, né? Acontece conosco. Quando nós pecamos, quando nós transgredimos, nós ficamos maculados. Nós ficamos sujos. Nós caímos em enfermidades. As enfermidades que temos, que o ser humano adquire, gente, é decorrência da transgressão. E a transgressão é o afastamento, é o isolamento do Eterno. Então, ali o texto está dizendo que o nome dele será Yeshua. Por que Yeshua? O texto mesmo está explicando. Porque ele Yoshia, ele vai curar, ele vai libertar, ele vai salvar o seu povo
Não está falando o mundo. Ali o texto é específico em dizer o seu povo, o povo dele. Do quê? Dos seus pecados, dos pecados deles. Ele vai libertar o seu povo do pecado deles, dos pecados deles. Ok, pessoal? Então vamos lá. Matitiarro 1:22. Então vamos lá. Vekalzot haita le malot et asher diber Adonai beyat Hanavi lemor. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte de Adonai, da parte do Eterno, pelo profeta que diz. Eu tenho que colocar um copinho de água aqui. Que diz: Hine ha'alma. Vejam, preste atenção. A jovem virgem, hará, conceberá, engravidará, dará luz, na verdade, né? Dará luz. Veioledet ben vekaru chamou Immanuel Asher Yamer El Imanu. Eis que a virgem, vejam, preste atenção, a jovem virgem conceberá, engravidará, dará luz, né, a um filho, e o nome dele será Immanuel. Eles chamarão ele pelo nome de Immanuel, que traduzido é Elohim conosco. El Imor. El é a abreviação de Elohim, é o singular de Elohim. Normalmente utiliza-se Elohim, né, no plural majestático, né? Aqui está no singular, tá da forma simples, né? El Imor. El, o Eterno, Elohim, conosco, próximo de nós. Está próximo de nós. Matitiarro 1:24. E Iosef despertando do sono. Vou ler isso aqui em hebraico, porque aí dá pra gente... O irmão perguntou sobre a tradução, né? Aí dá pra gente tirar essa dúvida, né? Vaikat Iosef, né? Iosef despertando do sono, né? E levantando e acordando Iosef do sono, né? Dele, do sono, né? Mishnato, do sono dele, Mishnato, Vayas Kaasher Tzu Oto Malar Adonai Vaikar et Isto. E Iosef, despertando do sono dele, acordando, né? Agora estando acordado do seu sono, né, que teve, ele fez da forma com que o mensageiro de Adonai havia dito a ele, ordenado a ele, mandado a ele, né? Mitzvah, né? Mandamento, né? Mandamento de quem? Do Eterno. Aqui no caso é do Malar, né? Mitzvah Oto Malar. Mandamento, né? A forma com que o mensageiro, que o anjo ordenou para ele. Deu um mandamento, deu uma ordem, né? E aí ele recebeu a sua mulher, né? Ele recebeu a mulher dele. Ish mulher. To dele, né? A mulher dele, a sua mulher. Então vamos lá. Versículo 25. Velou, na verdade, né? Velou e não, Adá conheceu e não a conheceu. Aí eu coloquei aqui relação sexual, tá? Para que os irmãos possam entender que esse Adá aqui está se mencionando, está se tratando
de relação sexual. E não teve relação sexual com ela até que ela deu à luz seu filho primogênito. Desculpa. Seu filho, o primogênito. E chamou o nome dele Yeshua. Ok? Becorá. Ben Becorá. O filho primeiro. O filho primeiro. Então, ele não ele não a conheceu, ok? Até ela ter o seu filho primeiro. Então não houve relação sexual de Iosef com Miriam. Até que ela pudesse dar à luz ao seu filho primeiro. Tá bom, gente? Então até que ela pudesse dar à luz ao seu filho primogênito, não houve relação sexual. Bem, espero que eu tenha conseguido responder aí a pergunta do irmão, né? Aqui o texto está dizendo claramente, né? Primeiro, que não houve relação sexual entre Iosef e Miriam. O questionamento dele é porque até então ele não sabia que a mulher podia engravidar se não houvesse relação sexual. Como que a mulher iria reproduzir se não houvesse relação sexual? Por exemplo, hoje nós sabemos que existe essa possibilidade. A tecnologia que nós temos hoje existe sim, a fertilização in vitro. Basta você tirar a semente, né, do homem e fecundar no óvulo da mulher. É uma possibilidade. Foi dessa forma? Nós não sabemos, mas existe essa possibilidade. Se existe a possibilidade, o texto está dizendo que não houve relação sexual e que foi após ter sido envolvida pelo mover de Hashem, né, que ela se encontrou grávida. Ela não estava grávida. O Eterno a envolveu, a cobriu, né, e ela engravidou, né? Então existe essa possibilidade de ter sido uma espécie de fertilização, né? Uma fertilização sobrenatural. Não é física porque não vai ter, né? O mover do Eterno não vai lá pegar a seringuinha e tal e fazer todo aquele processo de manejo, não tem nada disso, né? Mas nós entendemos que para Deus não há nada impossível. O que nós podemos dizer com relação aos textos aqui? O texto está dizendo claramente, ok, pessoal? No texto em hebraico, está dizendo que não houve relação sexual, que ele não a conheceu, ele não a conheceu, não teve relação sexual com ela, até que ela pudesse até que ela desse à luz ao seu filho primeiro, ao seu filho primogênito, que não é dela, né? Mas é deles. E aí é muito mais interessante quando a gente vai olhar lá em Bereshit, quando o Eterno faz a promessa de que seria o filho da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Talvez, né? E talvez não, para nós entendemos que é dessa forma. Veja que o mover do Eterno envolveu ela. E obviamente que a semente é de Iosef, gente. Até porque lá em 1 Shmuel, né, Shmuel Aleph, nós vamos encontrar o Eterno fazendo... Acho que é Shmuel Aleph mesmo, pode ser que eu esteja enganado. Shmuel Aleph. Deixa eu conferir aqui para não deixar os irmãos perdidos aí. Só um instante. Não. Acho que Shmuel Beit. Não está aqui em Aleph, não. É, isso mesmo. Shmuel Beit, 2 Samuel, capítulo 7, tá, gente? Versículos 12 e 14. Aí os irmãos vão encontrar aí, falando, né, que o Eterno diz que é da Zerá, né, da semente, da descendência carnal, física, biológica de David Hameler, que viria aquele que firmaria o trono do Eterno, né, em honra ao Eterno, Olam, para sempre. Para sempre. Ok, irmãos? Então, aí nós temos aí essa junção de fatores. Obviamente, tanto Iosef como qualquer um ficaria em dúvida se realmente a Miriam havia adulterado, né? E aí foi necessário mesmo que ele tivesse uma visão, que o Malar Adonai, né, ele pudesse trazer essa paz, essa tranquilidade ao coração dele, para ele entender de que o menino que estava ali era dele.
mas que foi o Ruach, né, o mover do Eterno, que a envolveu e ela engravidou. Tá? Sem relação sexual, não é filho biológico do Eterno, não existe isso, gente. Por favor. Vamos lá, vamos continuar aqui. Segunda dúvida, segunda pergunta. Por que as celebrações bíblicas têm pão e vinho? Muito boa essa pergunta, né? Muito interessante, não que as outras não sejam, mas muitas pessoas fazem uso, né, desses elementos sem nunca parar para pensar, né? Por quê? Por que as celebrações bíblicas elas têm pão e vinho? Mas aí tem uma exceção aqui nessa pergunta, né? O Yom HaKippurim não tem comida nenhuma. E é uma celebração bíblica, né? Descrita lá em Vaikra, capítulo 23. Deixa eu vir para mim aqui. Pronto. Lá em Vaikra 23 tem lá a celebração, né, de Yom HaKippurim como ordenança do Eterno, e não tem nem pão, nem vinho, nem nenhum outro alimento, porque nós ficamos aí o dia inteiro, né, 24, 25 horas sem se alimentar. Então a pergunta ela só falhou nisso aí. Então vamos lá. Eu peguei o texto, alguns textos aqui, irmãos, para que a gente possa tratar, tá bom? Eclesiastes capítulo 9, versículo 7, que vai dizer, né? Ler, ekol, ve simerá, lar, larmecha, isso mesmo, larmecha, ushate, velev tov, ienerra, kivar, ratzah, ha Elohim et maasecha, ok? Vai, pois, come com alegria o teu pão, lechem, né? Lechmecha, o pão dele, o seu pão, né? E bebe com o coração contente, alegre, festivo, o teu vinho, pois já Elohim se agrada das tuas obras. Vamos lá, irmãos. O pão e o vinho. Eu vou trazer uma explicação aqui rapidinho para os irmãos. O comer do pão e do vinho, primeira coisa, quando nós comemos e bebemos do vinho, né, normalmente isso é um kiddush. É um kiddush, ok? É uma celebração de aceitação. É uma liturgia de internalização. Nós entendemos que o pão, ele veio, né, ou beber do vinho, comer do pão, porque normalmente a gente bebe do vinho primeiro, depois a gente come do pão. Primeiro nós bebemos do vinho, depois nós comemos do pão. É assim que funciona o kiddush. Bebemos do vinho, comemos do pão, ok? Então vamos lá. O vinho, ele tem uma representação e ele indica um dos frutos, né? Ele indica alegria, ele indica o Gan Eden, ele aponta para aquele momento antes do pecado, antes da transgressão, antes de você ter que adquirir o pão com o seu suor. E o pão, ele veio a posteriori. O pão, ele vem depois. Deixa eu ver se é esse texto que eu coloquei aqui. Não é esse texto não, mas não tem problema não. Então o pão ele vem depois. Mas vamos lá. A representação espiritual, vamos dizer assim, né, sobrenatural desses dois elementos. O vinho, ele representa alegria, ele representa também a capará, ou a cobertura, porque ele representa o sangue também, a representação do sangue, porque quando nós somos cobertos, quando nós temos esse caper, né, a cobertura, por isso que nós utilizamos aqui, né, o kippá, né, quando nós temos essa cobertura,
O Eterno já não olha para nós, para as nossas transgressões, no nosso ouro, na nossa pele, na nossa carne natural, com Ain. Mas ele olha para nós, né, com aquela cobertura já com o ouro, com Aleph, que é a luz, que é o brilho de Hashem, né, que é aquele brilho que o ser humano tinha antes de cometer o ratá, né, o pecado, a transgressão. E aí ele perde o Aleph, o Or com Aleph, que é o poder, que é a glória, né, o brilho do Eterno. E o Aleph, os irmãos vão lembrar, né, Aleph indica força. Estou falando aqui, mas pode deixar pequenininho mesmo. E aí quando eles transgridem, eles agora são cobertos com Or, mas com Or com Ain. E esse Ain é olho, é a possibilidade de ver, tanto que eles enxergaram um ao outro e se viram nus. Vamos voltar aqui para o pão com vinho. Então quando nós bebemos do vinho, nós estamos lembrando, nós estamos nos alegrando, né? Lembrando do Éden, lembrando das promessas de Hashem, lembrando do mundo vindouro, lembrando das promessas do Eterno, que são centenas, são milhares de promessas, lembrando do sangue vertido, né, no madeiro por Yeshua, nosso Messias, lembrando de coisas que são agradáveis para nossa alma, para nossa nefesh, como esperança para nossa nefesh, para nossa alma. E aí, quando nós comemos do pão, nós estamos internalizando agora a Santa Torá também, porque o pão ele representa a Santa Torá. O pão representa a Santa Torá, o pão representa o corpo de Mashiach, o pão representa as tribos, principalmente as 10 tribos, né, que foram assimiladas. Né, eu falei sobre isso aqui na última paraxá, né, Miketz. Então, nós temos essas informações. Deixa eu me posicionar aqui, porque... Vamos lá. Então o pão ele também representa, né, as duas casas de Israel, né, e Yehudá, conforme o Eterno promete que a nova aliança vai ser feita com as casas de Israel e Yehudá. Yehudá e Israel. E Yehudá já está encontrada, nós já sabemos onde está Yehudá. Agora e Israel, que são as 10 tribos perdidas? São as 10 tribos assimiladas. Somos eu e você. Somos nós que estamos sendo encontrados, despertados através da Santa Torá. Baruch Hashem por isso. Então, quando nós bebemos do vinho, nós estamos nos alegrando, regozijando, né, internalizando em nós a alegria do Olam Rabá. E quando nós comemos do pão, nós estamos reafirmando isso através da Santa Torá. Então as duas coisas se conectam com Yeshua, que é a materialização, né? É a palavra, é a davar em carne, a palavra materializada do Eterno, porque Yeshua ele foi obediente em todos os momentos e não houve transgressão nele, nem no tribunal dos homens, nem no tribunal dos religiosos. Não houve nenhuma transgressão, não se encontrou culpa nele. Encontrou sim, fizeram acusações. Mas não havia provas, não havia nada que de fato atestasse as acusações feitas contra ele. Então quando você, no Shabat, por exemplo, quando você bebe do vinho e come do pão, você está afirmando naquele momento a tua aliança, o teu compromisso com Hashem. Então por que as celebrações bíblicas sempre têm o vinho e o pão? Uma das explicações é essa, que eu estou trazendo para os irmãos. Vamos lá. Bereshit 14, 18. O Malkit Sedek Melech Shalem Utzilechem Ve'ayim Ayim Vehu Kohen Le'el Elion. O Malkit Sedek o Malkit Sedek. Pronto, assim fica melhor. O Malkit Sedek. E Malkit Sedek, conhecido também como Melquisedeque, rei Shalem, rei de Shalem, rei de paz, aqui é Shalom, gente. Shin Lamed Imen, Shalom, Shalom, paz plena. Rei da paz plena, rei de plenitude, né? Hutzilechem, trouxe, levou, né, pão e vinho. Vaiaim,
in, vehu, e ele, e vinho, né? E ele, Cohen, sacerdote, el, para El é Elohim, gente, eu falei no outro texto, né? El Elohim, Elion, o Deus que é elevado, que é mais elevado, que é altíssimo, que está acima de todas as coisas. Por que eu trouxe esse texto aqui? E abençoou ele, disse, bendito Avram, pelo Elohim Altíssimo, que possui, que é dono dos céus e da terra, né? Vai varqueu, vai Omer Baru, Avram, Leel, Elion, Coné, ai meu pai, Shamaim, Vaeretz. É isso mesmo, Shamaim, Vaeretz. Céus e terra. Né, o proprietário, Coné, o proprietário, dono, o que possui, o possuidor, céus e terra. Então, por que eu trouxe esse texto aqui para os irmãos? Porque Melquisedeque, o rei de paz, o rei da plenitude, ele trouxe pão e vinho para celebrar com Avram. Por que pão e vinho? Por que vinho e pão? Justamente para eles poderem internalizar juntos, para eles afirmarem. Quando nós conversamos com alguém, quando nós anunciamos a Torá para alguém, quando alguém quer saber da Torá e pergunta, por que você faz isso? E nós compartilhamos com a pessoa, e a pessoa pergunta, mas eu também posso fazer? Claro que pode. Poxa, mas o que eu faço então para poder passar a servir esse mesmo Elohim que vocês servem? Pegamos o vinho, pegamos o pão e fazemos um kiddush com essa pessoa. E celebramos com ela, nós nos alegramos com ela. E aí quando ela toma do vinho e bebe do pão e come do pão, bebe do vinho e come do pão. Né? Nós estamos ali fazendo uma celebração, uma liturgia de aceitação ao Deus, ao Eterno, ao bendito seja, que nós estamos agora servindo. Ok, irmãos? É basicamente isso. Por que o vinho e pão? O vinho e pão é a afirmação, é a atestação, é a confirmação da nossa emuná, da nossa confiança confirmada através de obediência. Por isso que nós vamos ver lá, né, no próxima pergunta, sobre o vinho, sobre a ceia do Senhor, né? Seu Dat Hadon não está dessa forma lá, né? Mas seria, se fosse ceia do Senhor mesmo, estaria lá, seu Dat Hadon, né? A ceia do Senhor. Por que vai falar ali sobre comer e não comer de maneira digna, indigna, enfim. Sigamos para a próxima pergunta, irmãos. Peraí, deixa eu tirar aqui minha câmera aqui, porque senão vocês não conseguem enxergar. Em 1 Coríntios 11, 20 e 22, Paulo está se referindo a Pêssar, né, a Páscoa do Eterno. Por que traduziram por ceia do Senhor? Autor, Sérgio Vasconcelos, Rio de Janeiro. Então vamos lá. De sorte que, quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Aqui eu grifei ceia do Senhor nessa tradução, mas na verdade aqui não está falando ceia do Senhor, irmãos. Não tem ali ceia do Senhor. Essa tradução, ela não bate, né? Aqui está falando, na verdade, ó, Haderer lechol, né? Lechol, Haderer lechol mi lechem ha-adon. Mi lechem ha-adon. Então, o caminho, né, a forma, a maneira, leechol, para comer do pão do Senhor. O modo, a maneira para comer do pão do Senhor. Então, quando vocês se ajuntarem, né, no mesmo pensamento, na mesma sintonia, vocês têm que ver, né? Não é para vocês se ajuntarem
para vocês irem lá dessa forma, nesse caminho, nessa direção, para vocês apenas comerem o pão do Senhor. E o que é esse pão do Senhor? É uma expressão, é uma forma deles falarem do Kiddush. Ah, o Kiddush pode ser o quê? Pode ser o Pêssar? Sim, no Pêssar nós fazemos Kiddush. Ah, pode ser na chamada Seudat Hadon, ceia do Senhor? Sim. O Kiddush, o comer do pão, né? Esse comer do pão, pode ser no momento de você internalizar com outra mesmo imunar? Sim, também. Continuando o texto. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Vou acelerar aqui, irmãos, por causa do horário. Porque eu estou gravando, eu tô fazendo aqui bem em cima do horário. Não tendes, porventuras, casas para comer e para beber, ou desprezais a congregação de Elohim, e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Nisso não engrandeço vocês, né? Não acho que vocês estão fazendo da maneira correta. Então aqui, o meu amado irmão que perguntou, né? O texto de 1 Coríntios 11:20 está falando da Seudat Hadon? Não, nenhum momento aqui. O máximo que nós temos aqui é isso aqui, Milerem Hadon. Milerem Hadon. Não aparece aqui, né, por exemplo, Seudat Hadon, né, a ceia, Seudat, né, ceia do Eterno, do Senhor, né, Hadon. Nós temos aqui um evento de Kiddush, é um Kiddush. Eles estão se reunindo, lembrando que nós estamos falando do povo de Corinto. Nós não estamos falando de uma comunidade de hebreus, puramente hebreus. Nós estamos falando de um povo que está se voltando, fazendo techuvá. Né? Eles estão aqui fazendo Kiddush. Eles estão conhecendo a Santa Torá e eles estão se congregando, eles estão se ajuntando, eles estão vindo. Só que aí Paulo está demonstrando aqui com relação à forma com que eles vêm. Eles estão vindo para poder saciar a fome deles. Não está errado. Vocês não estão se ajuntando, se congregando aqui para poder matar a fome de vocês. Vocês estão se congregando aqui para que vocês possam fazer o Kiddush. O Kiddush não é para matar a fome. O Kiddush é para se alegrar, para confirmar a sua emuná. Ok? Próxima pergunta. O que está sendo dito, ensinado em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2? É o Sérgio Generoso que perguntou. Espera aí que eu estou cortando aqui, deixa eu tirar a câmera. É o Sérgio Generoso que perguntou. O que está sendo dito, ensinado em 1 Timóteo 3, 2? Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 3, eu peguei versículo 1 aqui para poder ter ênfase, tá, gente? En, ou ren, né? Ren davar emet. En davar emet. Veja, preste atenção, tome nota. Palavra verdadeira. Preste atenção na palavra verdadeira. Ru, dele, ele, né? Aí, o que eu fiz? Eu peguei para tentar tirar essa tradução aqui, irmãos. Eu fiz uma traduçãozinha. Eu até anotei aqui do ladinho aqui. Aqui na tradução normal tá: esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aí nós temos, né? Rendavar emet hu ish ki avakesh. Ivakesh. Meret. Ish. Oh, meu pai. Mishmeret. Rosh. Mishmeret Rosh Ha-Edah Me Vakesh Tov. Me Vakesh Tov. Então, o que acontece, irmãos? Nós temos aí, né, a possibilidade. Eu vou traduzir aqui da forma aí que seria mais próximo do que está em hebraico, tá, irmãos? Preste atenção na palavra verdadeira. Preste atenção na palavra verdadeira, ok? Aí nós temos uma outra possibilidade. O homem, né? O homem, líder da congregação, deve procurar ser vigilante
através das suas súplicas ser bom. É dessa forma, basicamente, que está aqui o primeiro verso. Vamos para o verso 2, tá bom? Verso 2. Ar-Rosh, certamente, com certeza, né? O líder, o cabeça, aquele que está no topo, aquele que lidera, né? Aquele que lidera. Edav, a congregação, ou o líder da congregação, não a congregação, mas da congregação, ele deve ser íntegro. Tamin. E rie. Velô. E rie. Velô. Shemetz. Davar. Bal. Isha. Ahat sam derech. Ahat sam derech. Nevon davar. Veratsu livne. Adam delatav lo orecha. Le orecha iftar. Le orecha iftar leosh. Veish maskil lelamed. Certamente, como eu acabei de dizer para os irmãos, o líder da congregação deve ser íntegro. Não ser murmurador, marido sabidamente de uma única mulher, e saber discernir o caminho que a palavra conduz. Deve ser empático, suas portas devem estar sempre abertas para o viajante, ou seja, deve ser hospitaleiro. E ele deve ser um homem sábio e prudente para ensinar. Deve ser sábio e prudente para ensinar. E aí a tradução está: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Basicamente é isso. Aqui está falando de religião, eu acho que o irmão perguntou, né? Não é esse irmão que perguntou, não. Está falando de religião? Não. Aqui está falando sobre o líder de congregações, de grupos. A liderança sempre existiu, pessoal. Sempre houve liderança. Sempre teve alguém que liderava. Quem ensina é líder. Quem conduz é líder. Então está falando aqui de uma religião que foi criada? Não, de forma nenhuma. Aqui não tem nada no texto em hebraico falando de liderança. O mais próximo que nós temos aqui do texto em hebraico é a palavra congregação. É a palavra congregação. Nós não temos aqui, por exemplo, alguma coisa relacionada a religião tal. Ah, não, tem aqui, está falando sobre a religião Y, a religião Z, a religião B. Não. A única coisa que nós vamos encontrar aqui é essa palavrinha. Que indica ajuntamento, reunião. Quando as pessoas se reúnem. Haedá. Da reunião ou a reunião, da congregação, do ajuntamento de pessoas, Tem uma outra palavra também, da assembleia. Na assembleia não seria a palavra correta. Não seria assembleia porque não tem nada a ver. É quando as pessoas se reúnem, né? Do ajuntamento de pessoas, esse líder, ele se reúne, né? Ele é líder dessa reunião, ele encabeça a reunião. Ou seja, é um pregador, é alguém que está anunciando, alguém que está ensinando. Pode-se dizer que também é um moré. Alguém que está ensinando, alguém que está liderando aí esse ensino, essa transmissão
da palavra. Ok? Então é isso. Não tem nada aqui falando sobre religião, mas está falando sim sobre a pessoa que está querendo liderar. A pessoa que lidera, a pessoa que encabeça, a pessoa que conduz outras pessoas no caminho da verdade, no caminho da Santa Torá. Aí está dizendo que essa pessoa, ela precisa ser, vou pegar a tradução aqui mesmo, que ela tem que ser irrepreensível, tem que ser marido de uma única mulher, ou seja, ele tem que ter uma experiência de relacionamento, de casamento. Tem que ser vigilante, sóbrio, honesto, tem que estar com as portas da sua casa abertas para receber, né, visitas, pessoas que vêm de fora para poder ouvir a palavra, para poder ouvir o ensino. Hoje nós temos aqui a internet para nos auxiliar, para nos ajudar. Mas naquela época que não tinha, que as pessoas só ouviam da Santa Torá, dos ensinos, pessoalmente, que não tinha internet para poder chegar até a tua casa, até o seu lar. Como que as pessoas faziam? Então aqui a instrução é essa. Não, você é líder, você quer ser líder, é você que está liderando, então você precisa atender alguns requisitos. Você precisa ser alguém honesto, alguém conhecedor, tenha que ter discernimento, né, conhecimento das escrituras, da palavra. Tem que ser uma pessoa sóbria em todos os aspectos. Sóbria, gente, é a pessoa que ela consegue discernir o momento, consegue discernir a necessidade, que ela sabe identificar os tempos. Ou seja, opa, aqui agora é o momento de falar. Não, agora não é o momento de falar. Ou isso eu posso falar para essa pessoa, isso eu não posso falar. A pessoa que não é sóbria, que ela está embriagada, seja com qualquer que seja, bebida alcoólica, com drogas, enfim, com alucinógenos, o que quer que seja. Essa pessoa ela não consegue discernir uma coisa da outra. Ela não consegue discernir se ela está falando com pessoas da mesma idade, mais adultas, crianças. Ela não consegue saber se ela não consegue discernir se ela está num lugar público, num lugar privado, se ela está entrando na casa dos outros, porque ela está embriagada. Então, para ser líder, para poder direcionar, para poder conduzir as pessoas no conhecimento da Santa Torá, anunciar a Santa Torá e instruir as pessoas do que elas devem ou não fazer, né, servindo como ajudador dessas pessoas, isso não tem nada a ver com religião. Aqui, Shaul está dizendo para Timóteo, está dando a instrução a ele. Olha, essas pessoas que querem liderar, essas pessoas que querem direcionar as outras pelo caminho, elas têm que ser sóbrias, elas têm que ter conhecimento, elas têm que ser casadas, porque a pessoa casada ela tem mais responsabilidade. Tem responsabilidade com a esposa, tem responsabilidade com os filhos, tem responsabilidade com a família, tem responsabilidade com a sociedade. Então essa instrução, isso não é mandamento, tá, gente? As pessoas confundem, acham que Shaul ele é legislador, ele não é legislador, nunca foi e não tem essa outorga. Shaul foi um grande líder e ele escreveu cartas, epístolas de instrução, de orientação, para que as pessoas pudessem seguir, tá bom? Irmãos, então eu encerro o nosso estudo de hoje, o nosso shiur de hoje, o programa Entendes Tu o que lês, eu peço perdão aí, mas eu acho que eu estou melhorando, hein? No manuseio aqui do programa, elaborando aqui os PowerPoint. Eu espero que eu esteja conseguindo atingir aí o objetivo que é contribuir para o conhecimento dos irmãos, abençoar os irmãos aí na caminhada da Techuvá. Então, mais uma vez, irmãos, você que quer participar desse programa, você que ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, tá aqui, ó, o QR Code. Só você fazer a leitura com o seu celular aí, com o QR Code, vai te direcionar lá para o Telegram, para o nosso grupo do Telegram, tá bom? E você quer participar do programa Entendes Tu que lê? Irmãos, eu só estou respondendo perguntas que chegam para esse e-mail. Perguntas techuvatotal@gmail.com. Perguntas techuvatotal@gmail.com. Eu vou criar um jeito de colocá-la aqui também, ó, para ela poder passar aqui embaixo, porque aí os irmãos vão ver toda hora, vão anotar, e aí vocês podem mandar
a pergunta aí. Nós temos outros e-mails no canal, mas é para outras finalidades, tá? Esse e-mail é para essa finalidade desse programa. Então você quer a pergunta respondida aqui no programa? Mande para esse e-mail, ok? Que aí nós vamos procurar aqui responder os irmãos da melhor maneira possível. Tá bom, gente? Então eu agradeço a tua presença comigo aqui até agora. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde. Que você tenha uma semana abençoada e abençoadora, B'Shem Yeshua HaMashiach, pelos méritos de Yeshua, nosso Messias. E nos vemos, se o Eterno assim permitir, no próximo domingo, às 17 horas, com mais um programa, Entendes Tu o que lês. E só para os irmãos, só para eu poder refazer aqui, ó, deixar aqui a informação, ó, dos programas, ó. Irmãos, vamos lá, domingo, né? Entendes Tu o que lês, né? Às 17 horas, comigo, Moraleninha Oliveira. No domingo também, às 19h30, nós temos o programa Examinando as Escrituras com Moré Marcos Aurélio. Aí nós temos na segunda-feira, Arte Escrita com Moré Márcio Alencar. Nós temos na terça-feira o Momento do Hebraico às 19h30 também com Marcos Felipe, com o nosso Moré Marcos Felipe. Nós temos às quartas-feiras, às 19h30 também, Atos dos Emissários com Moré Raimson Corrêa. Nós temos na quinta-feira, Pedacinho da Torá às 19h30 com Moré Renato de Prísio. E nós temos os estudos das Parashot, né? Sexta-feira no Kabbalat Shabbat às 18 horas. No Shabbat, o Shaharit Shabbat às 10 horas. E também o Arvit Shabbat às 16 horas. Né? Ou seja, o estudo das Parashot dividida em 3 partes. Né? Sexta à noite, no início ali do Shabbat. E no Shabbat, às 10 e às 16 horas. E mais uma vez, se os irmãos quiserem, né, participar do nosso programa, do nosso canal do Telegram, só fazer a leitura aí do QR Code e vamos em frente. Eu acho que os irmãos viram? Acho que sim, né, ou não? E eu acho que eu não mostrei, né? Mas enfim, não tem problema não. Um abraço e que Hashem nos abençoe em nome de Yeshua. Slave
אולי היה שרב, אולי זו הייתה שעת שקיעה, אולי שקיעת זהב, כמו היום באותה שעה. תודה רבה. לילה לבן בשדות בית לחם, טעם וילל בקול נשבר, אנה פנה אדרי ללכת, אך לנשר ולעין, אל הישב ואל ליביים, איכה לילי, ילל ילל חלילי, עד להוסיף ללכת, אם תרמי לרועים על שכם, איכה לילי, ילל ילל חלילי. ומוטלת על ליבי, כאבנים בשדות בית לחם, רוח עובר בעשבים, אנה פנה אדרי ללכת, אי שם בסוף הדרך, אל תחכי עד רדת הערב, איכה לילי, ילל ילל חלילי, תחכי להלך עם הלחם והמלח, איכה לילי, ילל ילל חלילי.